Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Cláudio, vamos trazer neste vídeo o resumo da 11ª lição, revista de adulto, da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. A nossa 11ª lição traz como título o Pai e o Espírito Santo. Estamos estudando a pessoa do Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Nosso texto áureo, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nossa verdade prática, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não apenas nos livra da escravidão, do pecado, mas confirma nossa identidade como filhos adotivos de Deus e nos conduz à herança eterna que o Pai preparou para os seus filhos. Somos herdeiros das bênçãos espirituais, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os objetivos da lição: mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo, explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai e também destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna, tá? Nossa 9ª lição, estudamos que o Espírito Santo é aquele que nos regenera. Nascemos de novo quando nos entregamos a Cristo, e esse processo de nascer de novo, de ser regenerado, só acontece porque a pessoa do Espírito Santo nos conduz, né? O apóstolo João, escrevendo no seu Evangelho, João capítulo 16, versículo, se for a memória, versículo 8, está nos pontuando ali que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Na nossa lição anterior, a lição 10, estudamos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita para a obra de Deus. Jesus ensina, orienta os discípulos, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, que eles ficassem em Jerusalém, aguardassem esse revestimento de poder que viria com a descida do Espírito Santo, que aconteceu, 50 dias depois, ali no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, registrado lá em Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 1, versículo 8, está dizendo, mas receberei a virtude ou o poder de quem? Do Espírito Santo, aquele que capacita. Para quê? Para testemunhar, para sermos testemunhas, tanto onde estamos, onde iremos, aonde estamos indo e onde chegarmos, Nós somos cristãos, e o cristão, ele não é apenas cristão na igreja. Cristão, ser cristão, é um modo de viver, entende? Nós somos cristãos em qualquer lugar, damos testemunho em qualquer lugar, tá? E essa capacitação só vem por meio do Espírito Santo de Deus. E hoje, na nossa 11ª lição, o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, nos confirma a filiação em Cristo, pois ele é o nosso penhor, a nossa garantia, e nos conduz à herança eterna, que Deus tem preparado para aqueles que se entregam a Cristo. Tá, irmãos?
Então, a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Está lá em João, capítulo 14, capítulo 16, tá? O Espírito Santo nos tira da escravidão, novamente pontuando aqui na nossa introdução, né? Nos liberta do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e assegura essa herança prometida, né? Nos transforma por completo, né? Da condenação eterna à comunhão com Deus Pai, tá? Então, o Pai e o Espírito Santo agem conjuntamente, né, com o Filho, né, para garantir essa nossa adoção como filhos e herdeiros das bênçãos de Cristo, né? Somos também participantes das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico de referência dessa nossa 11ª lição, carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 12º ao 17º, e carta escrita também por Paulo aos irmãos da Galácia, né? Gálatas capítulo 4, versículo do 1º ao 6º. De maneira que, irmãos, somos devedores não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, ou seja, a maioridade. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós temos aqui no nosso texto de referência duas passagens escritas, né, pelo apóstolo Paulo, onde Paulo dá essa ênfase à nossa filiação, né? Somos co-herdeiros de Cristo. Se padecemos com Cristo, obviamente, né, as bênçãos de Cristo também são nossas, tá bom, irmãos? O primeiro tópico da nossa lição, o Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão. A filiação, da rebeldia a filho legítimo, das trevas à plenitude do Espírito. Então, irmãos, relembrando, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, nosso manual de regra, de fé e prática, né, nos ensina que o salvo, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, ele não está mais sob o domínio do espírito da escravidão. É o que Paulo ensina aqui na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Não estamos mais escravos. Cristo veio nos trazer esta liberdade, tá? Nem o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição. Isso não está mais sobre o cristão. Cristo nos libertou. Aquilo que nos escravizava, não estamos mais debaixo dessa escravidão. Cristo nos libertou.
a lei que Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai, né, embora santa, não pôde, de forma alguma, produzir esta liberdade. A lei veio escancarar, veio mostrar que precisávamos, né, que precisaríamos de uma libertação. A lei veio revelar, né, nos mostrar que estávamos escravizados. Ela veio revelar, olha, Cláudio, você está escravizado. Eu vim escancarar o pecado, né, aquilo que te condena, e me apontar, me direcionar para alguém que tem o poder absoluto de me resgatar. Eu estou condenado, a sentença está contra mim e eu não tenho como me libertar disto. Necessário é que alguém pague este preço. Então a lei estava apontando justamente para Cristo, né? A lei revela o pecado, mas não concede poder para vencer. Ela mostra o pecado, mas ela não tem o poder de me resgatar, de me livrar, de pagar, certo? Então, sob a graça divina, debaixo da graça de Cristo, o crente recebe o espírito de adoção. É isso que Paulo nos ensina aqui no capítulo 8, versículo 15. Esta nova identidade que temos em Cristo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Em Cristo, é o que Jesus fala com Nicodemo, João capítulo 3, né? É necessário nascer de novo. Então, essa nova identidade que temos em Cristo, esse novo vínculo de afeto e de perdão, né, que nós temos em Cristo. Então, nós não somos mais escravos, mas filhos. Olha que extraordinário. Deixamos de ser escravo do pecado para nos tornarmos filhos de Deus. O pecado nos condena. Jesus paga a nossa sentença, nos liberta e nos torna filhos de Deus. As bênçãos de Cristo também são nossas. Entende? Então, essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida a esta comunhão com o Pai. Então, o preço foi pago. Já estou salvo, Cláudio? Não. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso crer e aceitar e receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. A sentença que me condenava, o Senhor pagou, rasgou a cédula que me condenava, que te condenava. Eu preciso agora ir a Cristo. Eu posso permanecer escravo, porque se eu não aceito, não quero aquele que me resgatou, obviamente que eu estou permanecendo, estou aceitando permanecer no estado em que eu estou. Eu estava, né? Mas aqui conjecturando. Se eu não quero Cristo, Jesus, a João escrevendo lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus disse, quem não crê já está condenado. Então, o preço Jesus pagou, mas eu preciso ir até a Cristo. E é o Espírito Santo que me convence do meu estado, né? Pecaminoso, miserável, de que eu preciso nascer de novo. Mas eu posso dizer não. Eu não sou forçado. O Espírito Santo me mostra o estado em que eu estou e para onde eu posso ir. Entende, irmãos? Mas ninguém é forçado. Então, a lei, ela apontava o erro, dizendo, não, você está preso nisso aqui. Por mais que você tente sozinho, você não vai conseguir. Então, esta liberdade nós só temos em Cristo. E quem é que nos convence de que precisamos desta liberdade? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, antes da regeneração, antes do nosso novo nascimento, né, antes de aceitarmos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, éramos espiritualmente rebeldes. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Mas, por meio da graça, nós fomos transformados.
Por isso, precisamos, né, de Cristo. Jesus, sempre gosta de pontuar isso, né? João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Então, fora de Jesus, não tem salvação. Então, por meio da graça, somos transformados. O Espírito de Deus, que habita em nós, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito, esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, testifica com o nosso espírito, nós somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não mais escravos, mas agora filhos de Deus. Então, os privilégios dessa dádiva de sermos filhos de Deus, né, inclui o direito de chamar Deus de Pai. Jesus, ensinando os apóstolos a oração do Pai Nosso, os apóstolos pedem a Jesus que ensine eles a orarem. Aí Jesus ensina, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, né? Pai nosso que estais nos céus. Observe que Jesus não diz meu Pai. Jesus diz Pai nosso. Se Deus é Pai de Cristo, de Jesus, é também nosso Pai. Através de quem? Das bênçãos de Cristo a nós concedidas, através de Cristo. Entende? Jesus não disse meu Pai, Jesus disse Pai nosso. Então Jesus incluiu os apóstolos, nos incluiu, né, como filhos de Deus, irmãos. Então, o direito de chamar Deus de Pai, pelo que clamamos, Abba Pai. É isso que Paulo escreve aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Então, outro benefício do filho legítimo é que ele se torna herdeiro de todas as riquezas, né, do seu pai adotivo. Então, quando um filho ele era adotado, cultura hebreia, judaica, ele passava a ter direito a todos os bens daquele pai adotivo. Então, todas as bênçãos que aquele pai adotivo dava para o seu filho legítimo, ele dava também para o seu filho adotivo. Então, por isso, em Cristo, nos tornamos, né, herdeiros, co-herdeiros das bênçãos espirituais, e isso somente através, né, do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo por nossas vidas, tá? Então, das trevas, irmãos, saímos das trevas, da escravidão, à plenitude do Espírito. Aí Paulo escreve aqui, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. As trevas simbolizam, né? Simbolizam o pecado e a separação de Deus. Então, no outro tempo, vivíamos em trevas espirituais, né? Agora, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, olha, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, agora filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Então, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba Pai. Então, o envio do Espírito Santo a nós, habitar em nós, é a prova da adoção do crente como filho legítimo. O Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, né? Habita em nossa vida. Entende, irmãos? Então, assim como Jesus orava, Abba Pai. Mateus, capítulo 6, versículo 9, Marcos, capítulo 14, e assim sucessivamente. O crente ele é capacitado a ter comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entende? Nós somos
herdeiros, co-herdeiros, juntamente com Cristo. Sem Cristo, não teríamos como ir chegar até Deus Pai. O segundo ponto da lição, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. O Espírito opera a mortificação da carne. O Espírito age conforme o plano do Pai. E aqui nós vemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando em unidade, em prol da salvação da humanidade. Paulo, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, do versículo 8 de Romanos, Paulo explica que a marca de um filho de Deus é uma vida conduzida pelo Espírito. Ao que ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a marca de um filho de Deus é uma vida conduzida pelo Espírito. Aí a gente vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 21 e 22. O fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do crente, do cristão, daquele que tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Entende? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, os crentes, irmãos, são continuamente, durante a sua caminhada cristã, desde o momento que ele é regenerado, que ele nasce de novo, ele é orientado pelo o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele, certo? Como alguém que é levado pela mão. O Espírito Santo nos conduz. Não mais escravos, irmãos, agora libertos. Você entende isso? Você entende que ser crente não é apenas estar dentro da igreja? É uma maneira de viver. Entende? O cristão, ele é crente em qualquer lugar. Onde ele está, onde ele estiver indo, onde ele chegar. O testemunho dele tem que ser autêntico, entende? Porque o Espírito Santo está nele. Então, este Espírito de Deus, ele testifica continuamente com o nosso espírito. De quê? De que somos filhos do Pai. Filhos de Deus. Entende? Então, as bênçãos de Cristo são nossas. É possível perder, pastor? Claro que é. Claro que é. É preciso permanecer em Cristo. Entende? Então, os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. São instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da sua vida. Em todo o curso da sua vida. Escrevendo o apóstolo João, capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus estava indo para o Pai, mas a promessa aqui de que esse Espírito, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, viria habitar em nós e nos guiaria em toda a verdade, durante toda a nossa caminhada nesta terra. Então, como filhos de Deus, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. João capítulo 14, versículo 18. Está escrito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Entenda isso aqui? Jesus estava indo para o Pai, está indo preparar o lugar, mas não nos deixaríamos sozinhos, sem ninguém. A preocupação dos apóstolos é: e agora? Nosso mestre está indo, e nós? O que vai ser da nossa vida agora? Aí Jesus disse: não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Enquanto estivermos nesta terra, o Espírito Santo está conosco. Tá, meus irmãos? O Espírito Santo
que habita em nós. Então, o Espírito opera a mortificação da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. As obras da carne, né, que tem nada a ver com quem anda com Cristo. E logo em seguida, Paulo descreve o fruto do Espírito, que é desenvolvido na vida do crente, do homem, da mulher de Deus, que anda com Deus, que tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Entende? Então, diz respeito à necessidade de o crente subjugar os seus desejos pecaminosos. Está lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir. Né? E pelo Espírito Santo, né, que essa obra é realizada, ou seja, essa mortificação da carne. O Espírito Santo, que habita em nós, ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. É impossível vencer a carne sem não, né, pelo mover, pelo agir, pela nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, o papel do crente não é ser passivo, ele tem que ser um agente ativo, né? Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas nos mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Então, a gente falou sobre a regeneração na nossa lição 9 e o processo de santificação. A partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, só relembrando, né, que reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, imediatamente somos regenerados, né, nascemos de novo e santificados. Imediatamente, nossos pecados são perdoados e Deus olha para nós, antes escravo, agora livre. Deus Pai olha para nós através de seu Filho Jesus Cristo e nos vê santificados santos através de Cristo. E esse processo de santificação, ele é contínuo, ele é constante, ele é progressivo. Até, Paulo vai escrever isso também, né? Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que chegaremos à estatura de varão perfeito, né? Só quando Cristo nos tirar daqui. Então, enquanto estivermos em terra, vivos aqui, nosso processo de santificação, ele é progressivo. Ele é, irmãos, constante. E o Espírito Santo age conforme o plano do Pai. Ele não age separado do Pai, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Trabalhando unidos no plano da salvação do homem. Então, o plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Paulo escreve aqui na carta aos Gálatas, né? Nosso texto de referência, capítulo 4. Vindo à plenitude dos tempos, o tempo que Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento, né? Deus tem todo o poder, tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria. Deus sabe de tudo. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca tem um plano B, porque Deus nunca é pego de surpresa, tá? Então, o plano da redenção é uma obra trinitária, pois, vindo à plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho, Deus Filho, para remir os que estavam debaixo da lei, né? a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações, agora filhos, né, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba Pai, Papai, Painho, né? Então, Deus Pai enviou Deus Filho na plenitude do tempo, né, no tempo determinado por Deus, no tempo que Deus escolheu, né, Deus não erra. O Filho foi enviado para o resgate de nós, pecadores, né? E o seu Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Então, o Pai é o autor do plano da salvação. Olha que extraordinário. O Filho é o executor do plano da redenção e o Espírito Santo é o aplicador desta adoção, né? Então, revela aqui a perfeita harmonia da Santíssima Trindade. É o que estamos estudando, né? Então, sem Deus Pai, sem Deus Filho, sem Deus Espírito Santo, não haveria salvação para a
humanidade. E finalizando, o terceiro ponto da lição, a Trindade nos conduz à herança eterna. Herdeiros de Deus por adoção, co-herdeiros de Cristo por filiação, e o Pai administra o tempo da herança. Então, concluindo aqui a nossa 11ª lição, né, Paulo escreve aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, né? Paulo apresenta um dos benefícios desta nossa filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Se é filho, é herdeiro. Herdeiro de Deus, das bênçãos, né, que Deus tem para os seus filhos, né? Então, os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Se é filho, se tornou filho, né? Essa herança não é mérito nenhum destes filhos, destes que se tornaram filhos, né? Mas é recebida por adoção. Graciosa, né? Porque é uma graça, é um favor imerecido porque não merecíamos. É um favor que Deus, pelo seu amor pela humanidade, nos fez. Deus nunca abandonou o homem. Observa, irmãos, que desde o Gênesis, desde o primeiro pecado lá, sempre foi o homem que se afastou de Deus. E sempre foi Deus que foi até o homem. Adão come do fruto, se esconde. É Deus que vai até Adão. Então, sempre foi Deus que deu o primeiro passo. Jesus morreu. O Espírito Santo é que nos convence, que nos mostra o nosso estado miserável sem Deus. Então, Deus sempre veio até o homem. O homem nunca, por sua própria vontade, nunca teve essa iniciativa, porque ele não consegue, porque ele está escravo, né? Por conta própria, ele não consegue se libertar nunca. Por isso, o amor de Deus é imensurável. E o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22, começa com o amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, está lá, sem amor. Então, tudo começa do amor. Paulo, o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, João diz, Deus é amor. O amor não reside em Deus. Deus é o próprio amor. Então, Deus sempre foi ao homem. Primeiro, irmãos, Deus sempre deu o primeiro passo. Entende? Então, o pai planeja e garante a herança. O filho a conquista na cruz, foi conquistada na cruz, né? E o Espírito Santo é a garantia dessa herança, é o nosso penhor, é a nossa garantia. Ele habita em nós, é o nosso selo de que pertencemos a Deus. Então a herança inclui as bênçãos que já recebidas, né? Entre estas, a salvação. Não tínhamos, em hipótese nenhuma, como ser livre se Jesus não se entrega, não se doa em nosso lugar, e a justificação, né? Nos tornamos justos, justificados através de quem? De Cristo. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, fora de Jesus, irmão, esqueça. Não tem como chegar ao céu. E também, irmãos, as promessas futuras, tais como a vida eterna, né? E a glorificação, né? Teremos o corpo glorificado que Jesus tem, tá? E co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito, como co-herdeiros de Cristo, né? Compartilhamos com ele as mesmas bênçãos. Versículo 17 do capítulo 8 de Romanos. E se nós somos filhos, né? Agora somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, ser cristão quer dizer ausência de problema, não é isso. A ausência de perseguição não é isso. Para de sofrer, não existe isso.
Jesus disse, quem quer vir após mim, tome, pega a tua cruz e me segue. Então, se somos participantes das aflições de Cristo, também somos das bênçãos do Senhor, tá? Então, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar dos seus sofrimentos, né? A glória futura é certa, é garantida, mas a cruz precede a coroa. Para Jesus ser glorificado, Jesus enfrentou a cruz. Era para ele? Não. Era para nós. Entende? Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui as marcas da cruz. O problema é que ninguém quer essa parte aqui. As marcas da cruz. Ninguém quer isso aqui. Ninguém quer sofrer. Só quer para de sofrer, só quer bênção, bênção, bênção. Entenda que o evangelho verdadeiro gera cicatrizes, gera dor, gera sofrimento. O próprio Jesus enfrentou a cruz para que eu e você não precisássemos dela. Mas no caminho, na caminhada, tem obstáculos. Entende, irmãos? O pai administra o tempo da herança. Paulo escreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Né? Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então, Paulo aqui está ilustrando, né, o período da antiga aliança em que Israel, apesar de ter as promessas, ainda não havia recebido essa herança. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, a lei, novamente, pontuando, está mostrando que tu não tem condição de cumprir toda ela. A lei veio revelar para você aquilo que é pecado, aquilo que te condena, que tu pratica, que tu faz. Ela vem escancarar que sozinho você não tem a mínima condição. O sacrifício dos animais não perdoava os pecados, encobria, não é perdoar. Então, o homem levava o animal para sacrificar um animal inocente, colocava a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo sua culpa para o animal. Mas sempre repetia. Então, Jesus foi o sacrifício, o cordeiro, e foi aquele que se ofereceu. João, se me falha a memória, no capítulo 10, capítulo 8, Jesus disse, eu dou a minha vida. Eu mesmo dou a minha vida. Entende, irmãos? Então, esse sacrifício de Cristo foi completo. Então, a lei não tinha o poder nenhum de salvar ninguém. Apenas ela estava apontando, né, caminhando, mostrando, nos direcionando para Jesus Cristo, certo? Então, indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso a esta herança. Ele tem o controle do tempo oportuno, exato, Deus não erra, novamente, Deus nunca tem um plano B, porque Deus nunca é pego de surpresa. Não só para o advento do Messias, né, o tempo que Jesus veio, porque Deus sabe todas as coisas, mas também para o toque das promessas e da herança eterna na vida de cada crente, certo? Então, o cristão ele deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. E finalizando aqui, eu vi essa semana um vídeo extraordinário, né, de duas jovens, e uma chega e diz para ela, mas há 2000 anos que vocês cristãos dizem, pregam, que Jesus vai voltar e esse Jesus nunca vem. Então isso é mentira? Aí aquela jovem cristã olha para a outra e diz, por que tanta pressa, demônio? Se tu nem vai subir. Entende, irmãos? Então Deus não erra, Deus não falha, Deus não se atrasa. Deus tem o conhecimento de tudo, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas.
Deus nunca é pego de surpresa. Então, Deus não se atrasou. O mundo está esse caos aí, Deus não perdeu o controle, querido, tá? Então, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós e orienta e santifica o crente na sua caminhada. Por isso, sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, é impossível ser salvo. Então, a gente tem aqui o plano da redenção, né, perfeita, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Deus Pai enviou Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho enviou Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envia a igreja. Aqui a gente já está falando um pouquinho de missiologia, né, da missão da igreja. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em unidade, unidos para a salvação de todo aquele que se rende a Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo permaneça sendo um agente transformador, né, na sua vida. Deus abençoe.